Olá, que Deus abençoe a todos e uma boa noite para você e para a sua família. Eu já quero começar este programa colocando uma matéria do que estará sendo falado hoje na nossa Universal aqui em Guarapuava e também em todas as nossas Universal aqui no estado do Paraná. Uma matéria que fala desta quarta-feira sobre a santificação e já voltamos com todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você já parou para se perguntar o que é santificar o nome de Deus? Na oração do Pai Nosso, a mais conhecida de todas, Jesus nos ensina a pedir que o nome de Deus seja santificado. Palavras que são repetidas diariamente por muitos, mas que pouquíssimas pessoas conseguem praticar. E em um mundo em que cada vez mais se profana o que é santo, como de fato podemos santificar o nome de Deus? Prepare-se para um estudo revelador. Nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, o início do estudo Santificado Seja o Teu Nome, com o Bispo Macedo, que retorna ao Brasil após viagem missionária. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Igreja Universal. Está aí, essa matéria mostra bem claro o que é santificar o nome do Senhor Jesus. E desde já queria fazer um convite a todas as pessoas que estão assistindo essa programação e que um dia você esteve na presença de Deus e hoje se encontra afastado ou de repente, por causa do trabalho, por causa dos afazeres do dia a dia, você tem se distanciado de Deus. Então hoje é uma grande oportunidade, às 19h30, você estreitar a sua comunhão com Deus, que também é uma reunião que nós consideramos como a reunião dos filhos de Deus. Se você se considera um filho, uma filha de Deus, esteja hoje nesta reunião, que inclusive nós vamos colocar um testemunho de uma pessoa que ela teve suas melhores experiências com Deus numa reunião de quarta-feira, onde ela não só teve a experiência, mas ela foi batizada com o Espírito Santo. Assista esse testemunho. Imagine você, uma criança de 10 anos, sendo molestada. E como consequência disso, você viver com traumas, complexos, medo e sem perspectiva de vida. Pois é, e esta criança era eu. Meu pai, ele bebia muito, passou a beber muito. E aí que começavam as brigas, porque a minha mãe não aceitava aquela situação, né, com suspeita até de traição também. Até que um dia meu pai chegou muito bêbado e bateu nela. E fomos parar na delegacia, ele queria matar ela, a polícia interveio. Já estava aguardando mágoa do meu pai por essa situação. Quando eu cheguei na adolescência, eu passei a jogar bola. E ali eu passei por um outro trauma também, onde tivemos uma viagem e ali o professor ele quis me molestar. E eu fui carregando aquilo dentro de mim. E quando chegou aos 18 anos, o meu pai ele decidiu sair de casa. E ali acabou o meu chão, porque embora eu tinha a mágoa dele, mas ele que sustentava a gente. E eu passei a viver uma vida largada, passei a beber. Eu tinha uma namorada também, e a gente também não se entendia, acabei sofrendo uma traição, e assim, era um trauma atrás do outro.
né? Era um sofrimento atrás do outro. Eu procurava felicidade em coisas e pessoas. Teve uma época que eu comecei a trabalhar de manobrista à noite. E o que acontece? Eu comecei a passar um pouco de dificuldade financeira. Embora tendo emprego, eu fazia esse bico de manobrista, eu passei a furtar objetos de clientes. Via um dinheiro fácil, uma moeda fácil, e pegava. E comecei a fazer isso durante alguns meses, até que descobriram. E ali também foi um trauma muito grande, porque o patrão me humilhou na frente de outros manobristas. Ali eu fui expulso e muito humilhado diante de todos. E uma certa vez eu passei a frequentar baladas, né? Em uma dessas baladas eu conheci a minha atual esposa, né? Também vinha de um relacionamento fracassado. Eu saí de um relacionamento fracassado por traição e decidimos nos unir, né? Acabamos nos casando. Só que também a gente passou por muita dificuldade, porque eu não tinha estrutura familiar. Ninguém sabia, eu não aparentava, mas a tristeza reinava dentro de mim. Eu ouvindo a rádio da igreja, eu gostava de ouvir. Não vinha na igreja, mas eu gostava de ouvir a programação. E o bispo fez um desafio: a sua vida vai mudar. Né? Você que está com depressão, você que está triste, né? Ele falou comigo. Aí, ali eu vi uma oportunidade. Bem, do jeito que eu estou aqui, o risco de ficar pior é muito grande. E eu não quero perder minha família, eu não quero perder meu trabalho. Eu vou. E peguei minha família, convidei elas e fomos. Quando eu cheguei e vi a imensidão do Templo de Salomão, algo diferente começou a acontecer dentro de mim. Quando eu entrei no santuário, a reunião começou, o bispo começou a fazer uma oração. No meio daquelas milhares de pessoas, parecia que era somente para mim. E como eu não sabia orar, eu falei assim: Senhor, que as palavras deste homem sejam as minhas. E fechei meus olhos, recebi aquela oração vinda do altar. Quando a oração acabou, parecia que foi tirado um caminhão das minhas costas. Todo aquele peso que eu carregava sumiu. Aquela angústia, aquela tristeza que estava dentro de mim, sumiu também. E foi maravilhoso aquele dia, inesquecível. E eu não queria ir embora. A reunião acabou, eu falei: eu não posso sair daqui. Eu sentei no fundo da igreja e falei: meu Deus, eu não posso sair desse lugar. Porque eu fiquei pensando, se eu sair desse lugar, parece que a sua presença não vai comigo, então eu não quero sair daqui. Né? E aquela semana foi uma semana de paz. E eu saí naquele domingo, já com anseio de voltar no próximo domingo. E aí eu passei a vir, passei a entender, passei a praticar. Né? Aquela experiência que eu tive comigo transformou o meu ser. E de fé em fé, e reunião em reunião, eu entendi o objetivo do batismo nas águas. E ali eu decidi batizar. E eu entreguei a minha vida. Quando eu desci as águas, eu deixei para trás todo o meu passado. Toda a depressão, todas as mágoas, os traumas, os medos. Tudo aquilo ali ficou para trás. E eu passei a viver em novidade de vida. Lembrando que eu também tinha um vício de pornografia. E eu lembro que naquela época foram me apresentar um vídeo pornográfico. Ali eu vi que eu estava liberto. Que Jesus me libertou, porque eu não suportei olhar para aquilo. Uma certa vez, teve um jejum de Daniel. E eu estava no meu trabalho, eu levava um marmitex. Na hora do almoço, eu entrava dentro do meu carro e ligava a rádio da igreja. E ali eu passei a ouvir o Bispo Macedo. E teve um dia que ele fez uma busca. Eu estava comendo e ouvindo. Eu coloquei o meu pratinho em cima do painel do carro, passei para o banco de trás
e comecei a buscar com o Bispo Macedo. Ali eu me derramei na presença de Deus, porque eu tinha um anseio de receber o Espírito Santo, porque eu não queria mais viver aquela vida que eu tinha tempos atrás. E uma coisa eu sabia, se eu não receber o Espírito Santo, eu não vou durar muito, eu não vou conseguir permanecer. E ali eu comecei a buscar com todas as minhas forças. E eu falei assim: Espírito Santo, eu te quero. Mais que tudo, eu te quero, eu te quero. E ali naquele momento, ele veio sobre mim. Foi uma coisa inexplicável. A única coisa que eu posso te dizer é que quando terminou aquela busca e eu saí daquele carro, parecia que saiu uma outra pessoa. Aquele vazio que eu sentia sumiu. E eu saí como um leão, na certeza de que Deus era comigo. Sobre todas e qualquer situação que eu viesse viver, lutas que eu viesse enfrentar, ali eu saí com a certeza de que Ele era comigo. E assim eu passei a viver, de cabeça erguida, perdoei meu pai, consegui, o Espírito Santo me deu condição de perdoar meu pai. É por isso que eu fui batizado com o Espírito Santo, porque antes disso eu perdoei, né? Perdoei as pessoas que me feriram, as pessoas que me fizeram mal, e ali a minha vida foi transformada. E hoje, de fato, eu sou feliz de verdade. Eu não preciso buscar nas baladas, em bebida, em farra, a felicidade. A felicidade, ela habita dentro de mim. E hoje eu tenho paz do meu casamento, nossa família tem harmonia, eu tenho sucesso no meu trabalho, nas coisas que eu faço. E hoje a paz que eu tenho, nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Diante do que você assistiu o testemunho, agora o que você tem que fazer? É tomar uma atitude de fé, e hoje às 19h30 você está neste local, este local aqui, que tem chegado uma multidão, e essa multidão de pessoas, muitos que chegaram ali depressivas, angustiadas, tristes, porque você sabe que a tristeza, ela é assassina. A tristeza, ela vai aos poucos matando a pessoa, desmotivando a pessoa. Tem pessoas que se entregam num leito do seu quarto, se entrega, já não quer comer mais, não quer se vestir mais, nem trabalhar, esperando sua morte. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele pode te levantar. E isso vai acontecer já hoje. Não espere, não fica protelando, não. Tome uma atitude hoje e você vai ver o resultado após o término do culto que você vai assistir nesse endereço que está aí no seu rodapé do seu televisor. Antes do Propósito da Rosa eu tinha assim, vício, né? Tinha muita insônia, né? E pesadelos. E muitas vezes eu não conseguia dormir. Eu deitava para dormir, mas eu ficava rolando a noite inteira de um lado para o outro da cama, assim, tipo, de um lado para o outro, mas eu não conseguia dormir. Até que eu tinha um celular, que tinha televisão, que muitas vezes eu tinha que ficar assistindo televisão ali deitado, né? Eu tinha problema de vício, de pornografia. Então, muitas vezes eu tinha que me cobrir de pé a cabeça por não conseguir dormir, mas eu ficava ali também, né, vendo pornografia. E muitas vezes o problema do vício, ele não deixava dormir, né? Porque ficava aquele algo incomodando, né? Incomodando até para, às vezes, querer assistir, procurar alguma coisa que ia me levar àquilo. Então, muitas vezes eu deitava para dormir, chegava até cansado do trabalho e muitas vezes eu não dormia. Depressão. E quando eu cheguei assim na igreja, eu entendi que eu precisava da libertação. Então, quando veio esse Propósito da Rosa, eu comecei a fazer o propósito. E eu vejo que o Propósito da Rosa ele é muito forte, porque nos limpa, nos purifica. A gente vê que a casa fica mais leve, o ambiente fica mais leve. Então, o Propósito da Rosa,
ele me trouxe isso, a libertação. Então, hoje eu durmo em paz, hoje a hora que eu deito, eu tenho que botar o celular para despertar mais de uma vez, porque muitas vezes eu acabo perdendo a hora, então eu não tenho importância se está a luz acesa, se está apagada, se está barulho, não importa, eu deitei e eu durmo. Nova, vida nova. Eu queria mostrar para você esta rosa. Todas as sextas-feiras nós temos uma reunião especial. Temos reuniões em todos os horários. 7h30, 10 horas da manhã, às 15 horas, às 18 horas, às 19h30. Mas nós temos uma grande vigília, a grande vigília do meio-dia, aonde nós temos recebido tantas pessoas. E você pode comprovar aqui, ó. Olha essa multidão que tem chegado nessa vigília. São pessoas que chegaram desesperançadas, pessoas que chegaram com depressão, pessoas que chegaram com síndrome do pânico, com insônia, com pesadelos, pessoas que chegaram desenganadas pelos médicos. E elas, assistindo essa programação, elas fizeram o que essas pessoas fizeram. Preparar uma rosa como esta, e é o que você deve fazer, preparar uma rosa como esta aqui, e trazer neste local, e eu tenho certeza que essa rosa vai ser consagrada. E não é a rosa em si que vai fazer um milagre na sua vida, mas vai despertar dentro de você um poder tão grande chamado fé. A fé é o poder de Deus dentro de nós que vence todos os problemas, e problemas que aos olhos humanos é impossível. Nós vamos a um testemunho de pessoas que foram abençoadas através do propósito da rosa. Antes de eu vir para cá, lá em casa estava tudo amarrado, né? Saía para a rua para trabalhar, não ganhava dinheiro, né? Eu trabalho com vendas. Aí depois que eu comecei a participar da campanha da Rosa, aí começou a melhorar tudo em casa, comecei a vender mais mercadoria. Minha mulher começou a tratar eu melhor, né? Que ela era muito brava, agora ficou mansa. Aí melhorou bastante também, melhorou muita coisa, melhorou. Aí tinha devendo bastante coisa, paguei tudo minhas dívidas. Então Deus fez milagre, prodígio e maravilha, né? Depois comecei a ver aqui, melhorou tudo na nossa vida. O propósito ele é muito importante, né? Assim, quando a gente faz o que é dito na casa de Deus, o que é orientado, e a própria Bíblia ensina, né? Que o Senhor Jesus é a rosa de Saron. E quando a gente leva essa rosa para casa, não só a gente é abençoado, como toda a família, né? Comecei aos 13 anos, é muito importante a perseverança. Ninguém da minha família era, hoje em dia somos em 5, todos são cristãos, meus 2 filhos também servem a Deus, mas tudo foi porque eu acreditei, fiz o propósito da rosa, as correntes de sexta-feira, é muito importante a libertação na nossa casa, na nossa família. É muito importante obedecer o que é ensinado aqui na casa de Deus. Antes do propósito da Rosa, eu tenho um filho, caçula, que eu dei o estudo para ele, formei ele, né? Eu estava sofrendo muito com ele por conta das drogas, né? E eu buscando aqui, fazendo o propósito da Rosa, graças a Deus ele não está usando mais droga, está trabalhando que nem um leão, portas estão se abrindo para ele. Então, meu filho está uma benção, me beija. O primeiro beijo que ele me deu foi dia do meu aniversário, que foi dia 26 de janeiro. Eu fiquei muito feliz, sabe? Porque fazia mais ou menos 14 anos que eu nunca recebi um beijo do meu filho. Mas eu estou muito feliz. A casa está uma benção, graças a Deus. Agora o que você tem que fazer é sair da sua casa. O Senhor Jesus disse assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele diz, vinde a mim. Então a sua atitude é que vai fazer a diferença na sua vida. Não espere de ninguém, mas faça como aquela mulher hemorrágica fez. Ela disse, tão somente eu tocar nas vestes do Senhor Jesus, eu ficarei curada. E ela ficou por causa da sua fé. No momento que você sair do seu bairro ou do município próximo aqui à cidade,
de Guarapuava e participar com essa multidão de pessoas que têm passado pelo corredor de 33 homens e mulheres de Deus que têm sido preparados para lhe ajudar. Eu tenho certeza que no final desta reunião, essa muralha que vem estando na sua vida, ela vai cair. O endereço é Rua Padre Chagas, número 3536. E aí no rodapé do seu televisor está o número do SOS. Você precisando de ajuda, de uma orientação, terá na central alguém que vai lhe ajudar. Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos finalizando mais uma vigília do meio-dia aqui na nossa catedral da cidade de Guarapuava. E eu quero fazer um convite para você, para que nessa próxima sexta-feira você também venha estar lutando conosco. Nesses 33 minutos de poder, aqui estou com os iluminados de Deus, os escolhidos, aqueles que foram ungidos para proclamar a sua libertação, a sua vitória. Ao meio-dia, nessa próxima sexta-feira, na Rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro de Guarapuava, você é o nosso convidado todo especial a estar recebendo essa grande vitória. Que Deus abençoe a todos e até esse grande encontro. José Carlos, não é isso? Sim, senhor. E aí, José Carlos, qual era a sua situação antes de encontrar a fé? Antes de encontrar a fé, bispo, eu vim de um lado destruído, né? Eu me envolvi nos vícios aos 13 anos de idade. Por amizade, eu comecei a cheirar álcool de farmácia. E aí, logo em seguida, me apresentaram a maconha. Aí eu comecei a fumar maconha. Logo em seguida, comecei a plantar e comecei a traficar. E aí, isso que eu vim da Bahia, no interior, houve uma oportunidade de vir para São Paulo. Como todo nordestino, né, que vem para São Paulo e em esperança de uma vida melhor, de ter uma condições melhor para até mesmo poder estar ajudando a família. Mas aí, quando chegou aqui, a realidade foi outra. Me apresentaram a cocaína e eu comecei a cheirar cocaína, fui me aprofundando. Isso eu já trabalhava, né? Eu trabalhava em um buffet, eu era gerente em um buffet, e eu cheguei a adquirir algumas coisas, eu consegui comprar carro, eu tinha moto, eu tinha uma profissão, né, eu tinha respeito, eu atendia pessoas assim, como se diz no mundo, pessoas grandes de alto padrão, pessoas nomeadas de nomes, que não convém citar nomes aqui, mas eu tinha uma vida de qualidade. Mas aí, como eu me aprofundei muito na cocaína, eu fui perdendo, perdi emprego, aí logo em seguida perdi carro, perdi nome, perdi respeito, até que me apresentaram o crack. E aí no crack foi o fundo de poço. Foi quando eu morava com um primo meu, eu ouvi dele uma palavra que eu era um caso perdido, que eu não tinha mais jeito. Essa palavra entrou dentro de mim e eu buscava cada vez mais me aprofundar no crack para esqueci a palavra que eu tinha ouvido. Você usava o crack com que frequência? Todos os dias, 5 pedras de crack na noite, 10 pedras durante o dia, e aí fui morar na Cracolândia. É isso que eu ia perguntar, porque quando a pessoa ela entra no vício e chega ao crack, isso desestabiliza a vida dela em todos os sentidos, inclusive profissionalmente, porque você tinha um trabalho, mas como conciliar o vício do crack, que faz a pessoa ficar um trapo de gente, com o trabalho? Então você começou a perder tudo. Aí eu comecei a perder tudo, porque tudo que vem na mão de quem está no vício, independente do vício que for, ele vai viver em função do vício. Só que no caso do crack é pior, né? É o último estágio. Tudo que vinha era para fumar o crack. Aí morei na Cracolândia por quase 5 anos. Na verdade, eu era um lixo. Eu vivia no lixo, eu comia lixo, eu dormia no lixo e eu me sentia um verdadeiro lixo, desprezado por tudo e por todos, sem esperança, sem perspectiva de vida. Até que, saindo da Cracolândia, eu vivia de Cracolândia em Cracolândia. Eu fui morar em um ferro velho, também em função do crack. E lá no ferro velho, Deus enviou um homem de Deus, né? O seu Nilson, hoje ele é levita aqui no templo, e eles me deu uma palavra.
porque eu tinha ouvido lá atrás uma palavra que para mim não tinha jeito, eu era um caso perdido. Mas aí um dia, ele fazendo um núcleo de oração, e ele me convidou para vir para a igreja. Como eu ouvi uma palavra que eu era um caso perdido, eu ouvi dele uma palavra que se eu entregasse a vida para Jesus, e se Jesus não mudasse a minha vida, nunca mais ele iria falar de Jesus para mim. Aquela palavra que eu ouvi dele substituiu a palavra de morte que eu tinha ouvido lá atrás, um tempo, né? Doente querido meu. E aí começou a minha caminhada na fé. Comecei a vir participando das correntes de libertações aos domingos. E pela misericórdia de Deus, Deus me libertou hoje. Sou liberto dos vícios. Sou liberto da depressão que tinha, desejo de morrer que eu tinha. Eu tinha desejo de morrer, eu só não tinha coragem. Mas a voz da minha cabeça para mim tirar a vida, porque quem está na rua, na calçada, quem tem um familiar, né, infelizmente, nessa vida, sabe a vida que é. Que a pessoa ela é desprezada por tudo e por todos. Hoje batizado com o Espírito Santo, hoje sirvo a Deus. Eu que não tinha família, que eu tinha abandonado tudo e jogado tudo para o alto. Hoje eu sou casado, a minha esposa é mulher de Deus, serve a Deus. Hoje eu sou pai, sou esposo. Um dia eu perdi tudo para o vício, perdi tudo para o crack. Hoje Deus restituiu 10 vezes mais. Hoje eu tenho emprego, tenho profissão, tenho respeito. E o mais importante, né, que é a certeza da minha salvação. Deus te ergueu do pó o desvalido e do monturo necessitado. Sim, Senhor. Você é um milagre. Hoje eu sou o verdadeiro milagre. Que pessoas que viviam comigo, que hoje me vê, falam, rapaz, quem era você e quem você é, né? Às vezes principalmente às vezes quando eu venho para o templo, né, eu estou vindo de carro dirigindo, por muitas vezes já passa um filme na minha cabeça, porque eu passo em determinados lugares e eu vejo a Cracolândia, né? As pessoas lá, e quando eu passo eu vejo aquilo, aí eu começo a falar com Deus dentro do carro e é impossível a gente não se emocionar, né? As lágrimas vêm que falam, meu Deus, quem eu era, um dia eu estava ali, olha o que o Senhor fez comigo hoje. Esse é o poder da palavra, esse é o Deus que a gente serve. Amém. Deus abençoe muito mais, obrigado, tá? Bom, nós chegamos ao final de mais uma programação, mas eu queria que a senhora pegasse na sua mão agora, o senhor, um copo com água. E nós vamos abençoar esta água. E quando você beber desta água, você já vai ver a diferença a partir de agora na sua vida. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Meu Deus e meu Pai, assim como esta pessoa, ela segura em mãos esta água, eu peço ao Senhor, coloque nesse copo com água o teu poder, que a partir de agora, esta água seja a medicina do céu, e quando espalhar dentro do corpo desta pessoa, que venha, meu Senhor, fazer o efeito que os remédios não vêm fazendo. O Senhor é o médico dos médicos, e o Senhor que diz que o impossível para os homens é possível para o Senhor. Então que esta obra seja feita a partir do momento que ela beber desta água, pois nós consagramos esta água em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água agora. Eu queria finalizar esta programação mostrando esse livreto. O livreto da bênção das 7 portas. Nós tivemos a primeira no domingo passado e teremos esse domingo a oportunidade para que o senhor, a senhora também venha receber a bênção das 7 portas. E nós vamos terminar deixando o intervalo dessas 7 portas, que eu creio que o Senhor Jesus vai fazer que portas que estão fechadas venham se abrir. Inclusive, neste domingo, você vai escrever seu pedido, tirando de dentro do senhor, da senhora, dentro de você, tudo aquilo que tem te causado transtorno, tristeza, desânimo. Escreva num papel e entregue no altar da nossa Universal aqui,
de Guarapuava. Fique com Deus e até a próxima. Começou o inédito propósito da bênção das 7 portas de Jerusalém. Durante 7 domingos, será revelada e determinada sobre sua vida a bênção contida em cada porta deste lugar sagrado. E neste domingo, 16 de fevereiro, a bênção da segunda porta. Estamos agora na porta do lixo. Preste atenção, você que se considera uma pessoa assim, desprezada, uma pessoa que a vida não quis, a família jogou fora, a sociedade vira o rosto para você. Você é uma pessoa considerada o lixo desta vida. Mas o Senhor Jesus chama você para te limpar, para te purificar, te dar uma nova oportunidade. Há uma porta aberta para você, uma porta de oportunidade para sair dessa vida que você está vivendo. E se você quiser essa porta, passar por essa porta, então venha neste domingo, neste grande propósito da bênção das 7 portas de Jerusalém. E a sua vida não será mais um lixo, mas sim uma obra-prima de Deus para o mundo. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma igreja universal mais próxima de você.